perda de audição. Será que a pessoa já nasce com a perda de audição? Será que essa audição ela vem na infância, na adolescência, na fase madura, na velhice? É normal perder a audição? Dr. Lúcio Takemoto é quem poderá dizer pra gente se é comum perder a audição em qualquer faixa etária, Dr. Lúcio? Em qualquer faixa etária temos uma causa para perda da audição. Então tem pessoas que já nascem com uma perda da audição, tem pessoas que têm uma audição normal e depois vai perdendo, né? Pode ser uma perda natural dela mesmo, geneticamente determinado, ou muitas vezes devido a algum fator que é exposto, né? Então, por exemplo, se fica escutando muito som alto, prejudica? Prejudica a audição. Se tem, por exemplo, uma pressão alta, diabetes não controlado, isso também pode prejudicar na audição. Portanto, então, a audição, ela tem que ter um zelo todo especial. E como é que a gente... Pode nascer a criança surda? Pode nascer a criança surda. Por isso que é importante fazer um exame que a gente chama de teste da orelhinha, né? Que hoje em dia é obrigatório por lei, né? É a realização desse exame. Então toda criança, quando sai da maternidade, tem que fazer esse exame, ou se saiu da maternidade sem ter feito o exame, até um mês ele tem que fazer. Para quê? Para verificar se tem alguma perda ou não. Bom, e quando você falou assim que a perda da audição ela pode acontecer naturalmente ou alguma patologia, existe alguma, além do diabetes, esse que você colocou, hipertensão, existe alguma outra patologia de herança genética? Tem várias causas, né? Por exemplo, tem um problema que a gente chama de otosclerose, que os ossinhos que a gente tem dentro do ouvido começam a endurecer e não começa a fazer a transmissão correta do som. Não, né? vibra? Não vibra de forma correta, e esses ossinhos servem para quê? Para amplificar o som. Então o som deixa de ser amplificado. Isso tem muito fator genético, né? Então muitas vezes a pessoa que tem começando a investigar, perguntar na família, ou o pai, os avós que possuem alguma perda, né? Então a gente investiga, dependendo do tipo do exame que a gente vê na audiometria, que é o exame da audição, dá para verificar se é ou não é, e dependendo da causa a gente entra com o tratamento daí. Bom, e existe uma forma de recuperar a audição se for patológico? Dependendo da causa, sim, né? Então, tratamento pode ser com medicamento, pode ser com cirurgia em alguns casos, não poucos casos, mas existe caso que melhora com cirurgia, ou fazendo uso de aparelho de audição. Ou também tem pessoas que têm essa dificuldade também, né, de escutar, mas não entender. Faz o exame da audiometria e mostra que tem um nível da audição normal. Só que muitas vezes o problema é o quê? Então é como o cérebro processa essa informação. Daí nesses casos, muitas vezes com terapia com fonoaudióloga, melhora a questão. Doutor Lúcio, por que com a idade, tipo na terceira idade, que se fala terceira idade, mas para mim já é a quarta, porque depois dos 50 já é a quarta, de 60, 70, começa a diminuir a audição? É porque a velhice está chegando? É por isso que acontece? Tem uma carga genética, então tem pessoas que chegam a 80, 90 anos com uma audição boa, normal ali, né? Tem outras pessoas que já antes, 40 anos de idade, assim, já começa a ter uma perda. Mas muitas vezes o que acontece? Muitas vezes o idoso não tem só, muitas vezes ele tem outros problemas associados, né? Então, tá com uma pressão alta, desregulada, tem um diabetes, faz uso de vários medicamentos que podem estar afetando na audição também, né? Tem um problema do rim, então esses outros fatores podem atrapalhar e prejudicar mais a audição no idoso. Agora, a partir do momento em que é detectada essa perda de audição, é o otorrino quem vai indicar o tratamento clínico. Isso. Ou aparelhos ou cirúrgico. Isso. Daí o otorrino ele faz o diagnóstico da perda e dependendo da causa é indicado o tratamento. Agora, eu tô vendo aqui no seu monitor aqui, isso aí é um ouvido. Isso. Isso é um ouvido? Isso é um desenho do ouvido. Eu gostaria que você mostrasse. Aqui a gente tem a orelha, o
canal da audição, o tímpano, por dentro do ouvido que a gente tem esse canal para o nariz. Por isso que quando sobe e desce a serra, o ouvido dá uma tampada ali, né? E aqui dentro do ouvido temos esses 3 ossinhos, que é o martelo, a bigorna e o estribo. E mais para dentro temos a cóclea. E aqui nessa figura tem o nervo auditivo que vai mandar informação até o cérebro. Então qualquer coisa que possa atrapalhar na condução do som até o cérebro vai levar a uma perda. Então, por exemplo, uma cera, tímpano perfurado, uma secreção, endurecimento ou alteração desses ossinhos, problema aqui da parte do nervo. Então isso tudo pode repercutir e levar a uma perda da audição. Você falou em tímpano perfurado. E quando o tímpano está perfurado, pode costurar? Pode fazer uma plástica nele? Dá para ser feita uma cirurgia, né? Então, primeiro a gente tem que verificar por que perfurou, né? Muitas vezes é uma infecção só, ou uso de cotonete, algum outro trauma, ou muitas vezes pode ser até um tumor que pode ter perfurado ali, né? Então, por isso que tem que investigar. E dependendo da causa, havendo necessidade, é feita uma cirurgia onde a gente faz o que a gente chama de enxerto, coloca um enxerto. Um pedacinho do que a gente chama de fáscia, que é aquele finalzinho do músculo, aquela parte brilhante, coloca nessa perfuração para tampar ela. E isso é comum? De certa forma é comum, não é raro ali, né? Mas está diminuindo muito esses quadros de perfuração, porque hoje em dia, com acesso mais fácil à rede de saúde, então as crianças, quando tem essas infecções, o pediatra, o médico já está entrando com tratamento e muitas vezes acaba cicatrizando sozinho essa perfuração. Antigamente, como era mais difícil o acesso ao serviço de saúde, não tinha antibióticos muito adequados, então o paciente tinha perfuração, não tratava de forma correta e permanecia essa perfuração. E quando tem uma secreção, pode atrapalhar a audição? Pode também. Então isso é muito comum em crianças, principalmente na fase escolar. E o que acontece? Aquele canal que eu mostrei do ouvido com o nariz... Pode mostrar de novo. Esse canal do ouvido com o nariz, ele tem uma comunicação aqui no final do nariz, tá? E aqui fica a adenoide. Então muitas vezes a adenoide pode aumentar e fechar esse canal. E esse canal aqui do ouvido com o nariz, na criança ele não está muito bem desenvolvido. Então muitas vezes o que acontece? Ele começa a acumular secreção atrás do tímpano e a criança começa a ter dificuldade para escutar. E muitas vezes a criança não sabe referir essa diferença, então não reclama para ninguém, né? Não dá dor muitas vezes. E o que acontece? A professora começa, teu filho está meio desatento, está indo mal na escola, está tendo uma dificuldade para aprender a falar, está trocando muitas palavras, R pelo L, né? O F pelo F. Então a gente acaba investigando, muitas vezes só do médico fazer uma otoscopia, ou seja, o exame do ouvido já verifica a secreção. Outras vezes pela audiometria e outro exame que a gente chama de impedanciometria acaba detectando. O jovem hoje ele está mais abusado nesses decibéis, porque eles usam isso para lazer até. Isso. Música muito alta, televisão alta, vídeo alto. Hoje em dia a gente anda de carro e é muito comum, né, escutar pessoal com som muito alto. Gente que está fora do carro já se sente incomodado, imagina quem está dentro do carro, né? Aquele som que vibra, então esses sons bem intensos, som agudo, assim, acaba prejudicando mais a parte da audição ali. Doutor Lúcio, prevenção. Prevenção é isso aí, evitar o som alto, fazer um controle da pressão, diabetes, quem tem, sempre ficar de observação alguns outros fatores. Criança, recém-nascido, sempre fazer um teste da orelhinha, mesmo que passou, as mães têm que ficar de olho, ver como é que está o desenvolvimento da linguagem, se está demorando para falar ou não, se estava falando e parou de falar, então tem que passar com o otorrino para fazer uma investigação, né? Esses são os cuidados. E qualquer queixa, começou o ouvido tampar, está incomodando,
passar com o otorrino para fazer a investigação. Pode ser uma coisa simples como uma cera, mas pode ser um problema mais grave que, fazendo um tratamento já no começo, evita que evolua essa perda. Não acredito em engenheiros de ROI, pré-teste, quantes, na ideia fácil, nem em crowdsourcing consumer generated content. Não acredito em propaganda nova, nem na moderna, tampouco na de antigamente. Acredito apenas em boa propaganda. A que mexe com as pessoas, as que fazem rir, chorar ou se arrepiar. Isso vale hoje, ontem e amanhã. Boa propaganda. Pode acreditar. O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro, de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321. 2396. 2396. Ué, sobrou um aqui. Ô, Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui. O que eu faço? Acesse medsmartanglo.com.br e saiba mais. Antônio Carlos Divino, comodoro do Yacht Clube de Londrina. Quando ele tomou posse, em 2012, eu tive a oportunidade de bater um papo com ele e ele me disse o seguinte: Mafalda, a proposta da minha diretoria, na minha gestão, é trazer a família para o Yacht Clube de Londrina. E agora a gente quer saber dele se ele está trazendo essa família e o que ele fez para poder trazer essas famílias para cá. Divino, agora é por sua conta. O que você fez? Boa tarde, Mafalda. Boa tarde a todos os telespectadores do programa da Mafalda. Na realidade, a gente tem efetuado um trabalho bem intenso para cumprir esse objetivo que foi prometido antes das eleições. A gente tem feito um trabalho bem exaustivo e com muito cuidado, no sentido de realmente trazer as famílias de volta aqui para o Yacht Club. Nós acreditamos que nesse período de 7 meses, os quais a gente está à frente do iate, já é significativa a mudança de comportamento e hábitos com relação a esse público aqui dentro, com a participação grande desses associados com seus familiares aqui dentro. E é óbvio que ainda falta muito a fazer, porque acreditamos nós que, usando de 2 elementos básicos, que é a cultura e o esporte, a gente vai poder estar trazendo eles aqui dentro. Então a gente tem grandes novidades ainda para o ano de 2013, relacionados aí ao Filo, relacionados ao Festival de Música, relacionados ao Festival de Dança e, como eu também te falei naquele momento, né, uma grande expectativa de nós estarmos fazendo aqui dentro do Yacht Club 2 grandes concertos em parceria com a Universidade Estadual de Londrina, né? Essa semana eu tive o prazer de almoçar com o maestro Colasanti, né, que é quem dirige a Orquestra Sinfônica, né, vem da Itália especialmente para isso. Ele já esteve aqui no clube fazendo a sua vistoria de campo, achou também que o clube reúne todas as condições para fazê-lo. Então, ainda esse ano nós teremos grandes novidades com relação a esses aspectos culturais que, com certeza, vão dar uma outra dinâmica com relação à participação de todos os associados e os convidados também, né, a própria sociedade de Londrina aqui no Yacht Club. O iate cresceu muito, Divino, de 20 anos atrás. O iate cresceu muito, o iate hoje é uma referência nacional. Caiaque polo, canoagem, mesmo as piscinas, mesmo a academia, todos os departamentos daqui. E o nosso salão social,
que carecia de, não digo de uma reforma, mas de uma acessibilidade dentro da nossa realidade. Isso daí você tomou providência? Foi uma das primeiras ações que essa diretoria fez, né? Até em respeito à própria lei que hoje determina que todos os ambientes tenham os procedimentos e os processos de acessibilidade para que seja feito. O clube já é um parceiro, né, de muitos cadeirantes aqui que vêm gratuitamente fazer aulas do nosso departamento de hidroginástica aqui. O Yacht Clube cede as instalações para que eles venham aqui. Então, desde o estacionamento, onde foram disponibilizadas vagas para os cadeirantes, onde foram disponibilizadas vagas para os idosos, né? E contemplando o nosso salão social, que na realidade é muito belo, ele foi muito bem projetado, é belíssimo a sua arquitetura interna, né? Um dos mais modernos do país mesmo, mas ele carecia desses investimentos em manutenção, em revitalização. Então, diante disso, também dentro da proposta que nós havíamos feito também na época de eleições aqui do clube, nós instalamos o elevador social, né? Instalamos além dele também um elevador de cargas, que também era uma necessidade do clube em razão do que os vários bufês, as bandas que vinham aqui trabalharem, eles tinham que subir com as coisas, com seus materiais na escada, nas costas, era bem isso mesmo, entendeu? E isso fez até que o clube, né, começasse a perder alguns eventos tradicionais que aconteciam aqui dentro por essa situação. Então nós corrigimos isso de maneira muito rápida, juntamente com essas duas medidas de estacionamento. Nós revitalizamos todo o nosso estacionamento, com nova pavimentação, com jardinagem, com a pintura das faixas, iluminamos o clube por um todo. Hoje nós temos um projeto visual de iluminação do clube já completo. A iluminação saiu de algumas pequenas áreas do clube para todo o entorno do lago, para os campos de futebol, para o estacionamento. Ou seja, a gente quis, através também da iluminação, deixar o clube nosso mais seguro, né? Que também era uma carência que tinha. Como será os nossos dias das mães? Como é que o Yacht vai comemorar o Dia das Mães, Divino? Então, nós também sentimos necessidade de algumas mudanças com relação às nossas programações sempre. A gente saiu do tradicional baile das mães, que ocorriam, né? Deixamos para que essa data fosse contemplada no Dia dos Namorados, então a gente continua com o baile dos namorados. E no Dia das Mães, até porque é uma data muito concorrida, principalmente em todos os restaurantes da cidade, muita gente está com filas de espera grandes, entendeu? E é um dia que a mãe ela merece um conforto todo especial. Então, nós substituímos o tradicional baile também agora por um novo formato. Então, no Dia das Mães, nós teremos um almoço especial para as mães. Fizemos aí a contratação de uma referência musical na cidade também de altíssima qualidade, que é o Grupo Coros, né? Para quem já os viu cantando, sabe do que eu estou dizendo, né? Eu acredito que aqueles que também não os conheçam vão se surpreender com a qualidade musical de um grupo desse já formado há mais de 10 anos aqui em Londrina, né? E também o cardápio, vamos trabalhar um cardápio todo especial. Nós queremos nesse dia fazer um processo de receptividade diferente para as nossas mães, para os nossos esposos, enfim, para todos aqueles que se sensibilizam com essa data. Então, no próximo dia 12 de maio, o almoço das mães especial aqui no Yacht Clube de Londrina. Tem que fazer reserva antes, é importante? A reserva sempre é importante porque o nosso espaço é limitado, né? E também pelo conforto de quem quer se posicionar melhor junto ao palco. Já vista que não vai haver pista de dança, a gente vai fazer uma distribuição de mesas para que todo mundo tenha uma visão de palco privilegiada. Mas é óbvio que aqueles que, como em qualquer evento, aqueles que sempre se antecipam e se preparam com antecedência, eles vão poder escolher os melhores lugares, né? Ou aqueles lugares que eles acharem conveniente para ficar com suas famílias e com suas mães. Quem chega cedo bebe água limpa.
É um ditado muito verdadeiro, né, Mafalda? Não é um hábito do brasileiro, né? Ele se precaver, entendeu? Também falando com o Maurício, né? Da Orquestra da Sinfônica da UEL, ele fala que alguns concertos que ocorrem na Europa, 3 anos antes deles ocorrerem, as cadeiras já são reservadas e pagas com antecedência, né? Porque a pessoa faz questão de estar lá, né? Mas eu acredito que isso é um hábito também a ser tratado com carinho, com cuidado, né? Como brasileiros que somos, também talvez em alguns momentos a gente também faz da mesma forma, né? Mas a gente já viu uma mudança grande, porque no nosso Réveillon, que foi outra festa, né? Você perguntou a respeito daquilo que foi feito para trazer as famílias. Então nós já tivemos 3 grandes eventos aqui no iate. Nós tivemos a nossa festa do Réveillon, que foi belíssima, né? Contemplada ainda mais pelos fogos que foram soltados aqui. Fomos referência no estado aqui, como o polo da cidade de Londrina, que festejou a passagem de ano. O nosso Baile do Havaí, também tradicionalíssimo, mais de 40 edições, também transcorreu de uma maneira muito tranquila, até porque a gente também privilegiamos aí as famílias e os associados, né, dentro de ambientes mais confortáveis, mais seguros, né, com um controle de acesso mais efetivo. Enfim, nós apostamos também na segurança aqui e também tivemos aí um encerramento muito bom no final do ano dentro da área esportiva, com um jantar de encerramento dos nossos torneios de futebol, que movimenta 700 sócios diferentes durante a cada 6 meses, né? E com uma participação, acredito, recorde de quase 900 sócios dentro do clube, que a gente sempre teve na salão cheio, mas sempre com muitos convidados, sempre com outras situações. Nesse dia não, nós tivemos um salão social lotado somente com associados para comemorar o encerramento desse torneio e já cobrados já por outros departamentos que também querem, departamento náutico, de tênis, né? Enfim, esse ano a gente vai ter um cuidado todo diferente, de fazer, né? A gente assumiu em agosto, então estava muito próximo já dessas datas festivas. Acreditamos que esse ano, com um pouco mais de tempo e a gente podendo fazer de forma mais organizada, né? Aí a gente possa estar aumentando essa participação dos sócios nesses eventos. A prioridade desta nova diretoria, fechando esse nosso bate-papo, é o associado. Sempre foi. Garantir ao associado conforto, garantir ao associado segurança e garantir ao clube uma continuidade sadia, né? É importante que os processos de gestões que são aplicados aqui no clube sejam migrados por uma situação profissionalizada. É a intenção nossa da gente trabalhar muito esse conceito junto aos conselheiros, junto à própria diretoria, junto ao conselho fiscal. É simpática a ideia da grande maioria de se criar uma figura inédita de um gestor financeiro, administrativo dentro do clube. Alguém que venha aqui no período da manhã e fique aqui até o final do seu expediente, estritamente trabalhando pelo clube. Porque embora, né, a gente tem aficionados pelo clube desde 1957, com grandes passagens aqui pelo clube. O clube chegou nisso que é hoje, com um trabalho de muita gente, de muitas diretorias que merecem muito respeito, né? Mas a gente está num momento diferenciado, né? O clube, acredito eu, que ele não possa ficar à mercê de, a cada 2 anos, se criar processos diferentes de administrações, tal, até por conta de despir o clube de qualquer vaidade pessoal, né? Eu acho que essa diretoria tem essa característica, né? E a gente trabalha com muito afinco para isso, Mafalda, né? Para que todos os associados possam usufruir o clube num todo, né? E garantir ao Yacht Clube de Londrina uma saúde administrativa e financeira, né? Deixando isso aí para os próximos gestores, para os próximos diretores, entendeu? Que eles possam dar continuidade, como todo mundo fez, a fazer o clube crescer. O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro, de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas,
carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321. Não acredito em engenheiros de ROI, pré-teste, quantis, na ideia fácil, nem em crowdsourcing consumer generated content. Não acredito em propaganda nova, nem na moderna, tampouco na de antigamente. Acredito apenas em boa propaganda. A que mexe com as pessoas, as que fazem rir, chorar ou se arrepiar. E isso vale hoje, ontem e amanhã. Boa propaganda. Pode acreditar. 2396. 2396. Ué, sobrou um aqui. Ô, Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui. O que eu faço? Acesse medsmartanglo.com.br e saiba mais. Muitas vezes a gente come uma comida, uma refeição e não sente o paladar. Muitas vezes a gente não sente o cheiro, né? Dizem os bons gourmets que a gente primeiro come com os olhos, depois com o nariz, depois que é com a boca. Olfato e paladar é um casamento? Dr. Marco Aurélio que vai poder dizer pra gente se isso é fato ou se é boato. Dr. Marco Aurélio, conta pra gente. Então, o olfato e o paladar são dois sentidos altamente intrincados, os dois. Porque a maior parte das pessoas que tem algum problema de paladar, que refere que não sente o sabor da comida ou não consegue apreciar bem o sabor dos alimentos, na maior parte das vezes o problema dela não é da língua ou do gosto, né? É o que então? O problema é do cheiro, do olfato. O que acontece assim, quando a gente ingere algum alimento, a primeira coisa que acontece, as moléculas que são volatilizadas pela mastigação, elas vão por trás do palato, daquele lugar que tem a campainha, sabe? Por trás. E elas atingem o epitélio olfatório que está no teto da cavidade nasal. As pessoas não têm muita noção do que é o nariz, mas o nariz é como se fosse um túnel. E o teto desse túnel é onde as moléculas do odor chegam, estimulam e geram o olfato. Então, todo o sabor de alimento é uma associação tanto das moléculas que estimulam o paladar, que são basicamente 5 sabores, né? O salgado, o doce, o amargo, o azedo, e tem um sabor que chama monoglucamato monossódico. Que é isso? Que é o aginomoto. O aginomoto é uma substância também que é sensível pela língua. Só que são 5 sabores na prática na língua. E o olfato são mais de 1 milhão de receptores. Então toda a riqueza de sabor que a gente sente é uma associação dos receptores da língua com os receptores dentro do nariz. Então, por isso que eu fiz uma matéria com o professor Alcides, que é viticultor e vinicultor, e ele é um expert em vinho. E ele falou assim que tem que cheirar o vinho e que dependendo você vai ter um cheiro amadeirado, um cheiro de flor, de fruto. É por isso então? Justamente, o que acontece quando a gente sente o cheiro do vinho cheirando pela parte da frente, é o tipo de olfato que a gente fala ortonasal, que as moléculas de odor entram pela frente do nariz. Quando os apreciadores de vinho, eles fazem esse tipo de apreciação pelos odores que entram pela frente. Quando a gente toma o vinho... Verdade. Aí o sabor é outro, o odor que se sente é outro. E é por quê? Porque acontece a olfação retronasal, que seria essas moléculas que chegam por trás do palato, né? Por trás da campainha. Então é outro tipo. Tá, e quando você cheira um vidro de pimenta que arde tudo, chega até lacrimejar, por quê? Então, o vidro de pimenta é outro fator, né? Que a gente fala assim,
O vidro de pimenta, o nariz ele sente tanto olfato quanto sensações, tem percepção sensitiva, que é outro nervo. A gente sabe, na medicina a gente estuda, né, tem 12 nervos pares de nervos cranianos. No nariz, basicamente assim, tem o nervo olfatório, que é o primeiro par, e tem o nervo trigêmeo, que é o quinto par. Essa sensação de ardência da pimenta ou da cebola, do alho, é devido a esse quinto par, que não tem nada a ver com o olfato. É a sensação de dor mesmo, devido à estimulação por esse capsaicina, que é o nome da substância que a pimenta libera. O paciente que faz quimioterapia, por exemplo, ele se alimenta e fala, olha, não tem gosto de nada, parece que eu estou comendo palha. Justamente, é que as substâncias da quimioterapia não são todas quimioterapias. Algumas, por exemplo, que a gente fala cisplatina, e tem algumas outras, elas lesam as fibras olfatórias, que pode muitas vezes, algumas vezes ser reversíveis, outras vezes não. O problema é que a substância da quimioterapia ela atinge esses neurônios e danificam mesmo. Não só neurônio olfatório, mas também até neurônio auditivo. A pessoa pode ter um comprometimento auditivo. Só que as quimioterapias mais modernas elas tendem a diminuir esse efeito colateral, né, que é bem desagradável. Como é que a mãe pode saber que o seu filho, criança, não tem olfato? Aí a mãe pode fazer algumas experiências em casa. Quais? Por exemplo, uma experiência que você pode fazer é pegar alguns odores de crianças maiores, né? Eu digo, até 5 anos é complicado dizer se a criança está sentindo olfato ou não. Mas depois dessa idade, pegar um café, uma baunilha, um cheiro de eucalipto e ver se a criança sente o olfato, sente o odor daquela substância. E essa é a principal forma assim, que a mãe pode estar reparando. É um teste. É um teste. Ou mesmo álcool, que tem um cheirinho um pouco mais forte, que a criança também pode, ela vai sentir, naturalmente ela vai ter uma sensação de olfato. Doutor Marco Aurélio, a pessoa fez uma cirurgia de nariz. Certo. Corrigiu o septo, não importa, fez uma cirurgia de nariz. Aí ela perde o olfato, não cheira mais. Não tem como reverter isso? Essa pergunta assim, é bastante ampla e meio complexa de responder. Depende do tipo de cirurgia. Por exemplo, assim, tem cirurgias, muitas vezes... Tirou os cornetos, por exemplo. Endireitou o septo. Dificilmente uma cirurgia de desvio de septo e tirada de corneto, carne esponjosa, que geralmente o povo fala por aí, leva a uma perda de olfato. Porque assim, tanto a concha inferior quanto o septo, os desvios de septo, eles são mais inferiores. Não chegam lá na região do epitélio olfatório que está no teto do nariz. Essas cirurgias não são para levar uma perda olfatória. Tem outras cirurgias que podem levar a uma perda olfatória. Por exemplo, uma cirurgia, tem muita gente que opera a hipófise, uma cirurgia craniana, e aí pode ser o acesso feito pelo nariz. E como é uma região de acesso mais alto da cavidade nasal, pode comprometer o olfato. E geralmente compromete um pouco e às vezes, mais raramente, todo o olfato mesmo. Depende do tamanho da abordagem, né? Tanto que necessitou mexer no nariz. Quando você falou rinocinusite, é uma das causas? Rinocinusite é uma das principais causas de perda de olfato. E quando bem tratada, controlada, não é uma coisa assim que tem uma cura total, mas que se acompanha, faz as medidas de lavagem nasal, algum corticoide, o paciente ele tende a manter um olfato bom e consegue apreciar os alimentos, consegue fazer uma boa higiene, que é bem desagradável, assim, uma pessoa que não tem olfato não consegue avaliar a própria higiene. Isso, os pacientes se sentem muito incomodados. Acontece isso? O paciente se sente muito incomodado, porque não sabe como está o hálito, como que está a situação do banho, né? Não sabe redizer se está... Você falou em hálito, então o mau hálito é porque ele não percebe? O mau hálito, a pessoa que tem mau hálito pode ser que não perceba, mas também o olfato... Não sei, você deve ter ouvido já falar da adaptação olfativa. Depois que você tem um tempo de estímulo com o odor, você acaba não sentindo mais esse odor, você não repara. Mas passa um minuto, você já pode se acostumar. Se acostuma, geralmente, que isso é um processo fisiológico do olfato.
Então, uma pessoa que tem um mau hálito, ela pode estar todo o tempo com esse mau hálito, então se acostumou. Não saca, né? Seria bom um amigo dizer para ela mesmo, procurar um dentista, um Você otorrino. falou em um amigo, você acha que é correto a gente chegar e falar, ó, fulano, é bom você ir num gastro, num dentista, alguma coisa está errada, porque você tem um mau hálito terrível. Você acha que deve ser franco assim? Se você é amigo da pessoa, ela vai aceitar bem, porque ela sabe que você quer o bem dela. Eu acho que tem que ser franco. Um estranho talvez seja desagradável no primeiro momento, mas é uma pessoa que você já tem contato, acho que é importante. O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro, de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321. Não acredito em engenheiros de ROI, pré-teste, quantis, na ideia fácil, nem em crowdsourcing Consumer Generated Content. Não acredito em propaganda nova, nem na moderna, tampouco na de antigamente. Acredito apenas em boa propaganda. A que mexe com as pessoas, as que fazem rir, chorar ou se arrepiar. E isso vale hoje, ontem e amanhã. Boa propaganda. Pode acreditar. 2396. 2396. Ué, sobrou um aqui. Ô, Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui. O que eu faço? Acesse medsmartanglo.com.br e saiba mais. Para quem tem carro, para quem vai trabalhar, tem o seu carro ou a sua moto, aquele que sai para passear, aquele que sai para fazer compras, estacionar em Londrina é algo assim um pouco difícil, porque o volume de carros é maior do que o número de vagas que a cidade oferece. Na verdade, o que é mais importante? É você ter a segurança de ter o seu carro guardado ou você arriscar e deixá-lo estacionado numa vaga que você às vezes não possa. E o estacionamento Sena aqui no centro de Londrina, na confluência aqui da João Cândido com a Alameda Miguel Blasi, bem aqui na Praça 7 de Setembro, o estacionamento Sena tem por zelo guardar o seu veículo, a sua moto, com segurança. Mas para falar da segurança que você tem no estacionamento, Jair, que é o empresário aqui do estacionamento Sena, é que poderá dizer para a gente. É garantido, é seguro um carro? Mafalda, hoje, que nem você bem falou, há poucas vagas na cidade pública, então o estacionamento hoje, a pessoa que tem um carro e não quer ter problema com o carro, ainda não, é a pura certeza que a segurança é no estacionamento. Porque ali você paga R$6 a hora de estacionamento ou meia hora, R$3,50, e você vai ficar descansada, o seu carro vai estar seguro e sem problema nenhum no estacionamento, certo? Nós temos serviço além de estacionar seu carro com segurança, tem o serviço de manobrista, que a pessoa não vai ter preocupação de ir lá buscar seu carro. A pessoa já estaciona o seu carro, o manobrista estaciona com segurança, sem problema nenhum. E a garantia que o seu carro vai estar ali sem nenhum risco e todos os objetos que você deixar no seu carro vai estar ali e com toda a segurança. Nós trabalhamos com meia hora
e hora. E também período de 12 horas e 24 horas. Ah, pode? É, e 24 horas. E mensal também. A maioria hoje prefere, o pessoal que trabalha aqui ao redor do centro de Londrina, eles preferem deixar o carro mensal, que é o jeito mais barato de você usar o estacionamento para guardar o seu carro, sabe? E é tudo com a tranquilidade hoje. Você chega para trabalhar ou chega para passear no centro de Londrina, fazer suas compras, todo mundo já sabe onde é que vai estacionar. Todo mundo tem o seu estacionamento. O meu é esse aqui, o estacionamento, sendo que você mesmo, já frequenta aqui há mais de 20 anos, nós estamos aqui. E com toda a segurança a gente atende todos os clientes que nos procuram aqui. A garantia e a segurança, não tem dinheiro que pague. Ah, sim. Hoje, você largar um carro aqui na frente do estacionamento, mesmo na rua, na Zona Azul aqui, já aconteceu vários casos de a pessoa tá pagando a Zona Azul e o carro foi arrombado, foi retirado as coisas de dentro do carro, certo? A pessoa chegou e o carro todo mexido. As compras que ela deixou no carro? Foi levado tudo, certo? Então, agora dentro do estacionamento não acontece isso. Tem essa garantia por R$6, eu acho que compensa a pessoa largar o carro no estacionamento, certo? E ele é aberto de domingo a domingo, de 1 a 31 do mês? Olha, o nosso estacionamento ele é aberto 24 horas e para atender o cliente a qualquer horário do dia ou da noite. Nós temos funcionário à noite e dia aqui para atender o cliente.